Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 13. Jó, capítulo 1 e versículo número 13. Gostaria de convidar vocês todos agora a focar a sua atenção na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, foque toda a sua atenção na palavra de Deus. E eu quero falar nesta noite sobre o tema como adorar a Deus quando se está ferido. Como adorar a Deus quando se está ferido. Diz assim, Jó 1,13: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E ao ouvir isto, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Repita após mim o 22, bem forte, para gravar no seu espírito. Diga assim: em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus. Diga de novo: não culpou a Deus de coisa alguma. Senhor Deus, fale conosco nesta noite tão especial de domingo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração e nos treinando para as batalhas da nossa vida e nos tornando vencedores em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Queridos, eu quero falar sobre o tema como adorar a Deus quando se está ferido. Rick Warren, um dos maiores pastores do mundo, referência no mundo hoje, ele disse assim: a história de Jó está registrada na Bíblia por causa de uma pergunta, e essa pergunta é esta: será que eu adoraria a Deus mesmo que tudo desse errado na minha vida? Será que eu adoraria a Deus mesmo que tudo desse errado na minha vida? Todos nós, inclusive quem está no ministério, passamos por experiências traumatizantes que nos ferem profundamente. Essas feridas podem ser feridas físicas, emocionais, espirituais, ou feridas nos relacionamentos nossos. E você pode estar ferido agora, ter sido ferido essa semana ou quando você era criança. Ou você pode vir a estar ferido em algum dia da sua vida. E a outra pergunta interessante é: o que o crente deve fazer quando está ferido? O que é que nós devemos fazer quando estamos feridos? O único remédio, meus irmãos, para a dor é a adoração. O único remédio para a dor é a adoração. Se você está enfrentando dores, adore ao Senhor. Jó, este homem do qual nós lemos aqui, ele sofreu na sua vida perdas irreparáveis. Veja só, ele perdeu a riqueza, perdeu a família, perdeu o casamento, perdeu amigos, perdeu saúde.
Tudo isso no intervalo de 24 horas. Os especialistas, como psicólogos, psiquiatras, eles dizem que o evento mais traumatizante, que causa mais estresse no ser humano, capaz de levá-lo até a loucura, é a perda de um ente querido. E nesse nível de perda de um ente querido, o que mais causa estrago no emocional de uma pessoa é a perda de um filho. Um filho é uma perda que, se um pai não estiver preparado, leva-o à loucura. E nós vemos que este homem, ele teve que ir enterrar os seus 10 filhos num dia só. Os seus 10 filhos morreram de uma vez só. Ele teve que chorar o luto de 10 filhos. Este homem, ele perdeu também os seus bens. Este homem perdeu o seu casamento. Este homem perdeu a sua saúde. Resumindo, no intervalo de 24 horas, de milionário ele foi a mendigo. De pai de família ele foi a pai de ninguém. De um casamento estável ele foi a um relacionamento em crise. De um homem saudável ele se tornou um homem com uma doença incurável. A Bíblia diz que ele contraiu uma doença que rachou o seu corpo inteirinho, chagas. E dentro dessas chagas purulentas tinham bactérias, fungos, vírus. E esse homem sentou-se no monte de cinzas e pegou um caco e começou a se coçar. Sabe, nós vemos aqui que Jó foi mortalmente ferido, mas ele, no meio de toda essa desgraceira, ele escolheu adorar a Deus. Ele escolheu, ele tomou uma posição de ser um adorador no meio da sua dor. Agora, como fazer isso? Como adorar a Deus no meio da dor? Como se conectar com Deus em meio a uma crise na sua vida? Como? Muitos de vocês tiveram uma crise esta semana. Outros estão carregando feridas por toda a sua vida e ainda não conseguiram se livrar dessas feridas. Como adorar a Deus no meio da dor, da crise, da dificuldade? Então, o objetivo dessa mensagem hoje é passar 5 segredos para você adorar a Deus no meio da dor. Para você adorar a Deus quando está ferido na alma. Para você adorar a Deus quando está ferido nos relacionamentos. Para você adorar a Deus quando você estiver com problemas financeiros. A primeira coisa que nós temos que fazer para adorar a Deus no meio da dor é sentir a dor. Falar para Deus exatamente como você se sente. Esse é um processo, talvez seja o primeiro e o mais importante processo de cura das dores. É você sentir a sua dor. Porque coloque para fora todos os seus sentimentos. Seja honesto com Deus a respeito do que você está sentindo, mesmo que sejam sentimentos negativos. Confiar a Deus a sua dor é uma maneira de você honrar a Deus, de você adorar a Deus. A gente não adora a Deus só cantando, só vindo orar de manhã. A gente não adora a Deus só dando glória a Deus e falando em língua. Quando a gente decide ser sincero com Deus e dizer para Ele: está doendo, Senhor, estou chateado, estou triste, estou abatido, estou muito fraco, estou com medo, nós também adoramos a Deus com a nossa confiança nele. A atitude de Jó, que você ouviu aqui, de rasgar o manto, rapar a cabeça, prostrar-se com o rosto em terra, é o que as pessoas faziam naquela época, quando elas queriam dizer que estavam frustradas, com raiva e com profunda tristeza. Jó, a primeira coisa que ele fez isso. Ele não escondeu o seu sentimento. Perder filho não é uma coisa fácil. Perder dinheiro não é fácil. Perder casamento não é fácil. Perder amigos não é fácil. E ele rapou a cabeça, rasgou a roupa, botou cinza na cabeça, prostrou por terra e falou para Deus tudo o que ele estava sentindo, não escondeu nada. Sabe por que isso traz cura, irmãos? Porque Deus não fez os nossos corpos para lidar, preparado para lidar com emoções negativas. Nós não temos condições físicas de reprimir emoções negativas no nosso corpo. Sabe por quê? Vira doença. Vira enfermidade na nossa vida.
E a primeira coisa que alguém deve fazer ao passar por uma experiência dolorosa é confessar. Abrir a tua boca, falar: Deus, estou me sentindo humilhado, envergonhado, estou me sentindo por baixo, minha autoestima está baixa, estou com medo, Senhor, está doendo muito, não esperava que isso acontecesse, Senhor, estou magoado, a minha fé está abalada, nem sei se creio direito ou não creio, Senhor. Não se preocupe, Deus vai entender esse tipo de coisa, Deus vai entender. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é o psicólogo dos psicólogos. E o que um psicólogo faz? Ele ouve a pessoa e aconselha a pessoa. Sabe, queridos, um dos nomes do Espírito Santo no grego é Paráclitos. Paráclitos significa consolador, aquele que consola. Então, o Espírito Santo, ele é um consolador. E eu tenho uma boa notícia para você: o Espírito Santo habita dentro de você. Jesus está sentado à direita de Deus. Deus está no céu. Mas o Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está na igreja. E a igreja não é esse prédio, a igreja sou eu e a igreja é você. Agora, queridos, isso traz uma mensagem para nós ainda mais. Este ano é o ano do abraço. É o ano que nós precisamos abraçar e consolar alguém. Não tem um ser humano na face da terra que não está ferido ou que não passa por ferimentos. Todos que estão aqui são sobreviventes de muitos ferimentos em alguma área da sua vida. E nós precisamos aprender a consolar as pessoas, porque consolar traz cura para as pessoas. Eu tenho aprendido muito sobre consolo nesses dias, porque muita gente tem tentado me consolar. E eu achei interessante esses dias que foram 2 pastores na minha casa passar a tarde comigo, muito queridos, com a melhor intenção do mundo, eu os amo muito, mas eles foram para me consolar da maneira errada. Eles disseram: apóstolo, nós estamos aqui para consolar você. Falei: amém, que bom. E eles começaram a contar história engraçada e piada, história de ministério e tal e coisa. Mas naquele dia eu estava querendo o quê? Falar. Estava com um nó na garganta, eu estava precisando falar da minha dor. E às vezes eu procurava assim: mas é o seguinte, aí vinha outra piada, né? Mas gente, olha, e agora outra história, né? Então, o que acontece? O consolar, para você consolar pessoas, você precisa aprender a ouvir as pessoas, ouvir a dor, porque o primeiro processo de cura de uma dor é quando a pessoa fala. Teu filho está ferido? Primeira coisa, ouça. Tua mulher está ferida? Primeira coisa, ouça. Tem um irmão da célula ferido? Ouça aquele irmão. Teu patrão está ferido? Ouça aquela pessoa. Deixa ela colocar toda a dor para fora, todo o lixo para fora. Isso é um processo de cura. Mas aqueles irmãos saíram de lá e eles ficaram umas 3 ou 4 horas contando tanta coisa alegre, pensando que estava me consolando, mas eu precisava falar da dor naquele momento. E eles não me deixaram falar, e eles saíram e eu fiquei mais triste do que antes, porque já estava cansado. O amor, ele tem ouvidos, o amor tem boca, o amor, ele tem mãos, o amor, ele tem que ser transformado nesse gesto de ouvir. E como hoje as pessoas têm muita dificuldade de ouvir os outros, porque todo mundo está ferido e todo mundo quer falar da sua dor. Então existem hoje, por exemplo, os profissionais que eles são pagos para ouvir pessoas. Tem profissionais que ele ganha R$100 numa hora, R$500 numa hora, para ficar com papel e uma caneta na mão, não escrevendo nada, só emprestando o ouvido. Quando aquele emprestar de ouvido teria que ser do esposo, da esposa, de um amigo. Então, mas graças a Deus que nós temos pessoas sábias também, como disse pastor Ivan, um casal de pastores da nossa equipe, esses dias convidou eu e o pastor Claudinei e preparou um jantar, ele e a sua esposa, muito gostoso, e colocou nós dois juntos e eles ficaram quietinhos. Eu sei que eles gostam de falar muito, mas eles ficaram quietinhos e deixaram eu e o pastor Claudinei falar. E sabe, irmão, nós falamos por 4 horas seguidas. Colocamos nossa dor para fora. A nossa dor é muito grande, a minha, a dele, e nós vamos colocar para fora. E nós saímos mais um pouquinho curados de lá.
Então, o consolo envolve ouvir. Por que que o Espírito Santo é o nosso consolador? Por que que o Espírito Santo nos traz cura? Porque Ele nos ouve. Quando você ora, Ele ouve. E eu acho tão lindo, me toca tanto aquela passagem da Bíblia que diz assim, que quando a dor é tão grande que você não consegue mais orar, a dor é tão grande, a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele é o Consolador. Quem é o Consolador, Ele ouve, Ele ora, e Ele compra a causa daquela pessoa. A música da Eichla, Espírito Santo, venha orar por mim, venha orar por mim. O Espírito Santo ora pela nossa vida. Então essa é a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, quando passamos por um processo de dor. Não mascarar a dor, não esconder a dor, não fingir que não está doendo. E é importante também a gente, às vezes, quando vê uma pessoa com muita dor, a gente também é muito frágil e evita ouvir a dor da pessoa, porque a gente tem medo de se... Talvez pense que é uma coisa contagiosa, né? Se eu ouvir o irmão, talvez eu vou ficar também igual ele. Não, nós temos que estar preparados para ouvir sem medo. Fala, eu estou aqui para ouvir. Se você precisar de 10 horas do meu tempo, do meu ombro, fale, eu estou aqui para ouvir. Põe para fora. E você às vezes não precisa nem falar nada de volta, só de você ouvir, você já participou do processo de cura daquela pessoa. Diga comigo: o consolo, o amor tem ouvidos. Fala assim: Senhor meu Deus, me ensina a ouvir a dor das pessoas. A segunda coisa que nós vamos fazer no meio da dor: louve a Deus. Diga: louve a Deus. Olha para esse irmão do lado e diga: irmão, louve a Deus. Sabe, irmão, não é aquela coisa de agradecer a Deus pelo problema e pela dor, mas é agradecer a Deus em meio à dor. Foi o que Jó fez. Em meio a todas as suas perdas, ele louvou e adorou a Deus. É isso que nós temos que fazer. E a história de Jó está na Bíblia por causa de uma pergunta: será que eu adoraria a Deus se tudo desse errado na minha vida? Adoraria? Adoraria? É fácil adorar a Deus quando tudo acontece na minha vida do meu jeito. É fácil ser um cristão nas horas boas. Mas há momentos em nossa vida que tudo despedaça. Todos nós que estamos aqui no mundo, em algum momento da nossa vida seremos testados. E o que aconteceria se num determinado período da sua vida tudo desse errado? Você continuaria confiando em Deus? Irmãos, nós não fomos treinados na nossa vida para a dor. Nós somos treinados para andar em carrões, nós somos treinados para entrar em apartamentos bonitos, para ter móveis lindos. Nós somos treinados pela propaganda de margarina com uma família maravilhosa. Nós somos treinados pela propaganda do pasta dental, sorrir direto assim. Nós somos treinados para coisas boas, mas ninguém nunca deu um treinamento para a gente enfrentar a dor. Agora, a dor vai bater na porta de cada pessoa mais cedo ou mais tarde. E ninguém nos treinou para isso. Esses dias eu estava no carro com o pastor Ivan e o meu celular tocou. E era uma funcionária de uma agência bancária que a bispa tinha conta e que a bispa tinha evangelizado ela. E ela ficou tão tocada com a evangelização da bispa que ela ligou no celular. Ela disse: eu sim, estou incomodada hoje. Como é que está a sua esposa, pastor Cristiano? Aí eu contei tudo o que aconteceu para ela. Ela chorou o telefone e ela disse assim: eu não sou religiosa, mas o senhor é religioso. O senhor não questiona Deus por causa disso? O senhor um homem novo, ela uma mulher nova, vocês têm filhos pequenos, têm um ministério, tinha tanta coisa pela frente, livros para escrever, coisas para fazer. O senhor não questiona Deus? Aí eu falei para aquela irmã: eu nem tinha pensado nisso até agora. Eu não sinto de fazer isso. O Deus a quem eu sirvo há 48 anos sempre me disse sim. Disse sim até demais para mim. E ele diz um não, e todo o meu castelo cai, eu vou questioná-lo? Quem sou eu para questionar Deus, um
pobre coitado, uma formiga, um grão de areia no universo, para questionar o Criador de todo o universo? Se Ele não sabe o que faz, muito menos eu. Então, eu fico preocupado com pessoas infantis na fé, que a gente vê muito dando testemunho e dizendo assim: eu orei, e eu disse, se o Senhor não me der meu carro, eu vou desviar. Que fé é essa? E eu fico preocupado porque se tem pessoas que elas não sabem lidar com, não sabem adorar a Deus no meio de pequenos desconfortos, como uma dor de barriga, uma dor de cabeça, como vir para a igreja num dia de chuva, como frequentar o culto, a célula, por causa de coisinhas tão pequenas. Quando vier dores grandes, desafios grandes na vida da pessoa, como é que essa pessoa vai adorar a Deus? Se coisas tão mínimas a impedem de adorar, de orar, de vir orar. É importante a gente pensar. E quando a gente é novo, a gente costuma pensar que a vida é apenas montanhas e vales, flores e riachos. Mas quanto mais a gente amadurece, descobre que esta não é a realidade. Mas mesmo nesses momentos difíceis, podemos encontrar vários motivos para adorar a Deus. Sabe, a vida, irmãos, é parecida com dois trilhos de trem. Uma coisa boa e uma coisa ruim. Nunca na nossa vida tudo é bom ou é ruim. Temos momentos de coisas boas e momentos de coisas ruins. São os dois trilhos. E a nossa vida é o trem. Ora coisa boa, ora coisa ruim. Mas a gente só está treinado para coisa boa. Precisamos aprender a enfrentar os momentos ruins da nossa vida. Então nós temos que entender que Jó escolheu agradecer a Deus independente da sua dor. E você também que está aqui pode tomar essa decisão na sua vida hoje. Adorar a Deus independente do que está acontecendo errado na sua vida. Terceira coisa que nós temos que fazer para adorar a Deus em momentos de dor: peça a Deus sabedoria e força. Irmãos, no momento de dor a gente faz muita bobagem, faz ou não faz? Pessoa ferida faz muita bobagem, fala o que não deve, toma atitudes erradas. Até os especialistas aconselham a quem sofreu perdas graves não tomar nenhuma decisão séria por um ano na sua vida. Por quê? Porque esse período de perda a pessoa fica maluca, fala bobagem. A história de um caso de uma mulher dos Estados Unidos que ela perdeu uma filha atropelada. Ela tinha duas filhas, uma que ela mais gostava, e é errado isso, mas ela gostava mais da outra, a que foi atropelada. E a outra filhinha pequenininha chegou para ela e disse: mamãe. Ela olhou para a filha e disse: por que não foi você no lugar dela? A pessoa fala besteira, não adianta você criticar essa mulher. Quanta bobagem você já falou no momento de dor, coisa que você arrependeu depois. Sabe o que aconteceu? Aos 50 anos de idade, essa menina que ouviu isso da mãe sofria de uma doença igual a de Jó, chagas no seu corpo inteirinho, que de tempos em tempos aparecia no seu corpo. Depois de muito tratamento com especialista, ela descobriu o porquê. Toda vez que a mãe ligava, ou a mãe vinha do outro estado visitar ela, a doença aparecia no corpo. Era uma ferida mal curada dentro de si. Qualquer coisa que ela via foto da mãe, ou tinha um contato com a mãe, a doença emocional aflorava na pele. Por causa de uma bobagem que uma mãe fez no momento de dor, de sofrimento. Então, é importante que nos momentos de dor, de sofrimento, o que você faça? Deus, me dá sabedoria, Senhor, para eu não fazer bobagem nesse momento de hora difícil na minha vida. Me dá sabedoria para eu não sair para a esquerda nem para a direita, para eu não ferir ninguém, para eu não me ferir mais ainda. E devemos pedir a Deus força para passar por aquele momento difícil, porque precisa de muita força. Um divórcio, partida de um filho, até para outro país, quanto mais para outro mundo. Então nós precisamos, quando alguém se torna seguidor de Cristo, ele vai ter os mesmos problemas que tinha antes de seguir a Cristo.
Porque ninguém está isento de provas. A diferença é uma só, que agora você tem sabedoria e força de Deus para vencer. Ou me diga que não. Me diga que se você converteu não vai ter nenhum problema mais que você tinha antes. A lógica e os fatos comprovam que isso não é uma realidade. Mas por que que agora nós somos muito mais felizes, tendo talvez problemas como antes ou mais? Porque agora nós temos sabedoria e força para vencer. Você está entendendo? Diga amém, Jesus. Fala comigo, sabedoria e força. Fala para o teu irmão aí, sabedoria e força. Quarta coisa que nós temos que ter para adorar a Deus na hora da dor: junte-se a outras pessoas para ter apoio. Irmãos, olhe para mim, preste atenção. Deus não deseja que você adore sozinho. A intenção de Deus nunca foi que você lidasse com a sua dor e as suas feridas sozinho. E aqui está o humor de Deus. Aqui está o paradoxo de Deus. Você quer ser curado da tua ferida? Vai ser através de pessoas. Você quer ser curado da sua ferida? Você tem que estar junto com pessoas. Quem não aprendeu a compartilhar a sua dor nunca será curado e ficará ferido para o resto da vida. Eu fico preocupado com gente que às vezes só quer vir na igreja no culto de Santa Ceia, não relaciona, não tem amigos, não vai para a célula, não tem um discipulador. Porque a dor e a prova vai vir mais cedo ou mais tarde. E quando vir, quem vai poder ajudar? Nesse momento de dor que eu passei, há um mês atrás eu fui ferido mortalmente. Se eu vendesse todas as minhas propriedades e juntasse todo o dinheiro, eu não teria como comprar a cura para a minha dor. Mas o que é que veio trazer a cura para essa dor? Os amigos. Grupo de amigos, vocês, a família espiritual. Então, se você é uma pessoa bem inteligente, bem sábia, você começa já a ter perto de você um grupo de pessoas que são seus amigos. Para que quando vier as dificuldades, os invernos, as noites escuras, as provas, dificuldades, você tenha pessoas que vão te dar apoio espiritual. É um investimento que você faz. Sabe? Quando estamos feridos, a primeira coisa que fazemos é esconder a nossa dor. Construímos barreiras, demarcamos limites, construímos muros. Como a ostra, nos refugiamos dentro da concha, nos tornamos prisioneiros emocionais e ninguém será curado se não aprender a se abrir. Você tem uma dor. Há pessoas que foram violentadas quando eram crianças, pessoas que foram abusadas, pessoas que ouviram palavras, que está ferida aberta lá. Mas ele esconde, não abre com seu discipulador, não vai um psicólogo cristão, não fala com ninguém, e a dor está lá, nunca vai ser curado. Para ser curado precisamos abrir-se com pessoas certas, com pessoas que nos darão apoio. E é importante que a gente tenha pessoas comprometidas com a gente ao nosso lado, pessoas que comprem a nossa dor e nos ajude. Mas é mais importante ainda, eu tomar a posição de ser alguém que vai ser o agente de cura para a dor de alguém também. Quantas pessoas passam na nossa frente todo dia feridas, no nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso dia a dia, e nós podemos ser agente de cura de Deus para aquela pessoa. Sabe, irmãos, eu hoje, quando eu entrar no hospital, meu ministério nunca mais será o mesmo. Porque hoje, ao entrar no hospital, eu vou saber o que os parentes estão sentindo, o que o paciente está sentindo. Ao eu ir hoje num velório, no ofício fúnebre, vai ser diferente, porque eu vou saber o que todos estão sentindo ali, e eu posso ajudar aquelas pessoas. Infelizmente, há pessoas que às vezes têm medo até mesmo de ir em tais lugares, porque elas têm medo de confrontar com a dor, não gostam de ver esse tipo de coisa. E a quinta coisa e última que nós precisamos ter para adorar a Deus no meio da dor é continuar. Diga continuar. Fala mais forte. Diga para o irmão da direita, bata no ombro dele e diga: continue andando, meu irmão.
Entenda uma coisa, queridos, ponha isso no teu espírito. Nós temos que ter aquele momento, aqueles dias ou aqueles meses de pôr para fora toda a queixa, toda a dor, toda a amargura, todo o sofrimento. Mas nós não podemos fazer disso um estilo de vida e passar o resto da vida nessa fase, nesse ciclo. Nós temos que passar para o outro. Temos que ser curado dessa ferida, deixá-la fechar e continuar a nossa vida. Há planos, há projetos, há sonhos a ser realizados pela frente. E continuar a vida é um ato de adoração a Deus também. Quando eu não paro, quando eu não me entrego, quando eu caio, mas me levanto, bato a poeira e eu continuo no meu foco, é um ato de adoração a Deus também. A esposa de Jó chegou e sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Olha como as pessoas fazem bobagem. Em 24 horas a mulher viu tudo ruim. E ela chegou para o marido se coçando e ela diz: homem, só tem uma solução para você. Amaldiçoa a Deus e dá um tiro no vidro. Pá! Se mata, dá um fim no sofrimento. Deus não existe. Jó, mesmo no meio da maior dor, se recusou, disse: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Sabe, eu prefiro olhar para os 41 anos que a bispa teve bem vividos aqui, do que porque ela partiu. Às vezes a gente, eu estou insistindo nesse assunto da bispa, porque a gente sabe que há alguns queridos irmãos e irmãs, que a gente sabe que está até magoado com Deus. Por que o senhor levou a minha mamãe? Estão tristes, estão magoados, estão até com raiva de Deus por causa disso. Por isso que eu estou insistindo, para que haja cura, para que ninguém venha guardar essa ferida para mais tarde. Então, eu fico pensando se essas pessoas que hoje talvez estão magoadas com Deus porque levou a Santa Bispa, se algum dia eles levantaram a mão e agradeceram a Deus pela vida dela, pelos 41 anos, ou por qualquer coisa, qualquer pessoa do seu círculo de amizades que foi. Esta é uma fé madura. Quando tudo parecia perdido, Jó confiou em Deus e continuou. Mas o que é que deu a Jó esta fé tão madura? Eu queria abrir nesse versículo de Jó 19, 25, se você pudesse abrir comigo. Nós vamos ver aqui qual foi o segredo de Jó. Jó 19, 25. O que é que deu a ele essa fé tão madura? Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Olha o que ele disse aqui, no meio de todo sofrimento e de toda dor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó, ele tinha uma ideia: eu sei que o meu Deus está vivo, está no controle de toda essa desgraceira toda, e no fim de tudo ele vai se levantar. Amém. Porque às vezes em momentos bons há pessoas que duvidam de Deus. Porque quem não tem uma intimidade com Deus em oração, quem não anda com Deus, não conhece a Deus, nem crê que Ele existe. Agora imagine se em tempos bons a gente não conhece Deus, não tem intimidade com Deus. Era o caso de Jó. Jó, ele era um religioso de marca maior, ele só sabia rituais, vir na igreja, fazer tudo certinho, mas ele não conhecia Deus. E bem lá no livro, no final do livro de Jó, a gente vai encontrar Jó dizendo: antes da dor, de perder tudo, eu te conhecia só de pregação, de altar, mas agora eu te conheço de verdade. Porque o sofrimento, a dor tem uma coisa boa: aproxima a gente de Deus. A gente fica crente, espiritual, dependente de Deus.
ora pra caramba, foge do pecado, busca a face de Deus. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E na dor, meu irmão, não tem a quem recorrer. Aí a gente bota a cara no pó, a lágrima pinga, molha o chão, e você busca de todo o coração, e você encontra Deus no meio da dor. E Jó era assim. Antes dessa dor toda, ele era um crentão religioso. Agora, ele era um homem que andava e conhecia: Deus é real, meu Redentor vive. E de fato, Deus veio no final e devolveu tudo em dobro para ele. Amém? Sabe, eu quero terminar isso contando uma história para você, uma historinha que me impactou muito em todo esse tempo, que se chama Empurre a Pedra. Preste atenção. Certa noite, um homem estava dormindo em sua cabana, quando de repente uma luz inundou o seu quarto, e Deus lhe apareceu dando-lhe uma ordem, dizendo: há uma grande rocha de frente à sua cabana. De hoje em diante, dia após dia, quero que você saia lá e você empurre com toda a sua força aquela rocha. Surpreso com a inusitada visão, o homem resolveu obedecer. Dia a dia, ele pelejava com seus ombros escorados na fria e maciça superfície da rocha, empurrando-a com toda a sua força, mas ela não se mexia. A cada noite, aborrecido, retornava à sua cabana, sentindo que o seu esforço era em vão. Percebendo o desânimo do homem, o adversário, Satanás, decidiu entrar em cena, colocando pensamentos em sua mente cansada. Você tem empurrado essa rocha por tanto tempo e ela ainda não se moveu. Desista, deixa essa tarefa para outro fazer. E estes pensamentos minavam o seu espírito e davam-lhe a impressão de que ele era um fracassado por não conseguir mover a rocha. E pensando em desistir, ele orou a Deus e disse: Senhor, tenho trabalhado tão duro e por muito tempo em teu serviço, colocando toda a minha força para fazer aquilo que o Senhor me mandou. Entretanto, após todo esse tempo, não consegui mover rocha nem por 1 milímetro. O que é que está errado? Onde eu tenho falhado? E o Senhor, em sua infinita misericórdia, e conhecendo a aflição que tomava conta daquele coração, deu-lhe a seguinte resposta: meu filho, quando eu lhe disse para me servir e você aceitou, eu expliquei que o seu trabalho seria empurrar a rocha todos os dias, e é o que você tem feito. Eu nunca lhe pedi para que você movesse a rocha, eu pedi para você empurrar a rocha. Por que você pensa que falhou? Olha, seus braços estão fortes e musculosos, suas costas estão enrijecidas e bronzeadas, suas mãos estão curtidas, suas pernas se tornaram musculosas e firmes. Todos esses atributos lhe fazem melhor do que antes. Você não moveu a rocha, mas observe que o seu chamado foi para empurrar a rocha, exercitando sua fé e confiança em mim, e isso você fez. Agora eu mesmo moverei a rocha. Às vezes, irmãos, quando ouvimos uma palavra de Deus, tendemos a usar nosso intelecto para decifrar o que Ele quer de nós, quando na verdade o que Ele deseja é apenas nossa obediência e fé. Em todos os sentidos, exercite a fé que remove montanhas, mas saiba que continua sendo Deus quem move as montanhas. Assim, quando tudo lhe parecer errado, apenas empurre. Quando o trabalho lhe deixar para baixo, apenas empurre. Quando as pessoas não corresponderem o que você espera, apenas empurre. Quando o dinheiro for embora e as contas ficarem, apenas empurre. Quando as pessoas não compreenderem você mais, apenas empurre. Ele por mão do lado e diga para ele: continua empurrando, meu irmão.